No caminho para Emaús, então, após a sua ressurreição, Jesus ele está andando com dois discípulos e nessa conversa que ele tem com eles, a gente vê que Jesus, começando com Moisés e os profetas, ele mostra em todos os lugares da Escritura que falavam sobre ele. Tanto já os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, esses livros já lidavam com Jesus, já apresentavam então expectativas messiânicas, já tinham talvez até indícios e pistas de um Salvador futuro. Você vai entender muito melhor toda a questão da lei e também da narrativa central desses primeiros livros da Bíblia, que são tão importantes para todo o restante da revelação escrita de Deus. Olá, leitoras e leitores da Chamada, bem-vindos ao Momento Literário. Meu nome é Sebastião, eu sou um dos editores aqui no Ministério Chamada e nessa série nós temos apresentado alguns dos livros que publicamos. O livro que nós queremos apresentar hoje é Lendo Moisés, Vendo Jesus, como a Torá cumpre o seu objetivo em Yeshua. No caminho para Emaús, então, após a sua ressurreição, Jesus ele está andando com dois discípulos e nessa conversa que ele tem com eles, relatado no final do Evangelho de Lucas, a gente vê que Jesus, começando com Moisés e os profetas, ele mostra em todos os lugares da Escritura que falavam sobre ele. Ou seja, tanto já os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, também chamados de Torá ou Pentateuco, esses livros já lidavam com Jesus, já apresentavam então expectativas messiânicas, já tinham talvez até indícios e pistas de um Salvador futuro. É sobre isso que esses 3 autores desejam falar nesse livro. Os autores são 3 judeus messiânicos, ou seja, judeus que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, como o Messias prometido. E esses 3 autores, no momento da escrita desse livro, trabalhavam no Ministério One for Israel, que é um ministério que tem um trabalho evangelístico muito grande lá em Israel, tanto entre judeus quanto árabes. Além disso, Erez Soref, ele também é doutor em psicologia e ele é o presidente do Israel College of the Bible, que tem ligação com esse Ministério One for Israel, e é também o primeiro seminário credenciado de teologia cristão, lá em Israel. E Seth Postel, o segundo autor, ele também é o deão acadêmico desse seminário e ele recebeu seu PhD em Bíblia Hebraica pelo Gateway Seminary. E por fim, Eitan Bar, ele é doutor em ministério pelo Seminário Teológico de Dallas. Ele é um autor independente que escreve vários livros. E o objetivo desse livro é analisar então qual é a grande narrativa do Pentateuco. Qual é o foco desses primeiros livros escritos por Moisés? Será que é mostrar como a lei realmente é o ponto máximo da revelação de Deus ao povo de Israel? Ou há indícios e pistas de algo maior, de algo que vai além da lei de Deus? Para fazer isso, os autores então eles analisam várias passagens específicas muito importantes nesses primeiros 5 livros, como o relato da criação e da queda em Gênesis 1 a 3, também a bênção de Jacó aos seus filhos, que no futuro seriam as 12 tribos de Israel, em Gênesis 49, e também as profecias, os oráculos de Balaão em Números 24. Além disso, o livro tem 13 capítulos, e 2 capítulos que eu acho muito interessantes são o capítulo 9, que trata das funções da lei. Então, quais eram as funções da lei já naquela época, para que a lei veio e os tipos diferentes de lei que existem, quais eram então os propósitos dessas leis. E também o capítulo 11, que fala sobre a lei de Moisés hoje. Como é que a gente deve entender a lei de Moisés hoje? A gente deve obedecer ela ou não? Isso também num contexto para judeus. Como é que fica essa questão da relação entre os judeus e a igreja e a lei de Moisés e a nova aliança? Então todas as questões são abordadas nesse capítulo e eles fazem isso de uma forma muito interessante. Além disso, o livro tem só 208 páginas, então é uma leitura leve, curta e prazerosa. Ao mesmo tempo, existem várias notas de rodapé ao longo do livro com leituras adicionais, com informações técnicas para todos aqueles que desejam se aprofundar então nesse assunto. Se você ficou interessado nesse livro e deseja se juntar a grandes teólogos como Darrell Bock, Thomas Schreiner, Arnold Fruchtenbaum e tantos outros que leram esse livro, o recomendam e o gostaram da leitura, então você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar loja.chamada.com.br. Você pode entrar ali na página do produto, conferir mais informações e também adquirir o seu exemplar de Lendo Moisés, Vendo Jesus. Você vai entender muito melhor toda a questão da lei e também da narrativa central desses primeiros livros da Bíblia que são tão importantes para todo o restante da revelação escrita de Deus. Esse foi o Momento Literário de hoje. Até a próxima.